O tema da redação deste ano do Enem foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. E gerou polêmica, né? Muitos dizendo, olha, mas como é que um aluno de ensino médio vai entender ou falar sobre um tema desta grandiosidade? Vou conversar com o professor de Libras, Rafael Dias Silva. Professor Rafael, boa tarde. Boa tarde. Como é que o senhor entende essa polêmica que virou em cima de um tema que já se entende no dia a dia, inclusive com inclusão na própria escola? Sim, eu vejo que essa polêmica é um pouco em cima de achar que esses alunos não teriam como argumentar, né? Na prova dissertativa, enfim, nessa redação aí. O que eu percebo é que a grande maioria dos alunos que prestam o Enem, eles são já de escola pública, né? E é uma realidade, a inclusão é uma realidade já para esses alunos, né? Então eu vejo que para esses alunos fazer uma discussão em cima da questão da acessibilidade de alunos surdos já é uma rotina para eles, né? Agora, claro, quando você não tem um acesso a colegas que tenham alguma deficiência, aí já fica mais complicado, né? Perfeito. Agora, claro, inclusive é comum hoje, né? A gente vê nas escolas, ou mesmo aqui como a gente vê de maneira corriqueira, no próprio ponto de ônibus, o pessoal usando a linguagem de Libras. E uma coisa que às vezes o pessoal confunde muito, né? É que na realidade não existe pessoa surda, a não sei por uma doença decorrente, mas ela não existe pessoa muda, aliás, né? Existe pessoa surda, né, professor? Isso. Deixa eu só fazer uma observação. Quando a gente fala de Libras, a gente está falando de língua, tá? Uhum. E realmente, muitos surdos, eles têm o aparelho fonador perfeito, né? Eles só muitas vezes não falam porque não escutam, né? Então, por isso que o termo falar que é surdo mudo, né? Isso está incorreto, né? Perfeito. Agora, na realidade, então, esse assunto da redação do Enem deste ano acabou, de certa forma, despertando, né, a atenção da comunidade para essa questão que existe no nosso dia a dia normalmente, né? Ah, sim, eu acho que é para celebrar, assim. Eu acho que foram dois pontos fortes, eu acho que no Enem deste ano. Primeiro, o INEP ter colocado a videoprova. Eu acho que mesmo no modelo experimental a gente tem aí um ganho, né, desse modelo. E segundo, pela a escolha do tema, né? Eu acho que foram dois pontos importantes que colocam essa discussão, né? Eu acho que a comunidade surda, há anos, ela vem lutando pelo direito à educação, né? E agora coloca isso realmente na pauta, né? Hoje a gente tem lei, mas efetivamente a gente tem que cobrar essa educação, que infelizmente muitos jovens ficam à margem, né, da educação. E não só o surdo, né? A gente tem outras deficiências também, né? Os dados do IBGE falam em 10 milhões de deficientes auditivos aqui no Brasil, né? Agora, claro, e também a gente sabe que a rede pública de ensino tem feito essa inclusão. Agora, professores para efetivamente trabalhar com esses alunos, existem quantidade suficiente? Desculpa, eu não escutei. Vou repetir a pergunta, professor. O IBGE fala em 10 milhões, né, de deficientes auditivos no Brasil. E, claro, por lei, as escolas são obrigadas a ter a inclusão dessa turma, desses deficientes. Agora, nós temos professores em números suficientes para atender essa demanda, professor? Então, ainda não, né? Isso é um gargalo muito importante aí que a gente precisa mudar, que é a questão de formação de professores, né? Hoje, tanto a formação inicial, que são aqueles alunos que vão sair das graduações para a licenciatura, como a formação continuada para professor, ainda falta um pouco esse trabalho, eu acho que para todas as deficiências, não somente para trabalhar como aluno surdo. Formação de professores, tanto inicial como continuada, a gente tem que pensar naquele modelo que você vai preparar uma estratégia didática e
que contemple aquela necessidade que aquele aluno vai ter, né? Então, por exemplo, o surdo é muito visual. Então, vamos pensar em elaborar um modelo didático que tenha imagens, né? Então, é uma outra forma de olhar a unidade escolar, né? O dia a dia dentro da escola, né? Perfeito. Nós conversamos aqui no programa com o professor Rafael Dias Silva, professor de Libras, né, que comentou conosco a respeito desse tema da redação do Enem desse ano. Obrigado, professor. Estamos sempre aqui à disposição. Eu que agradeço a participação.